Muito obrigado, Hermes. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande ter essa oportunidade da difusão da doutrina espírita. E um certo tempo, um certo dia, uma certa quarta-feira, estava numa palestra. No final da palestra, o dirigente, gentilmente, fraternalmente, amigavelmente, chamou a atenção de uma das pessoas, cobrando dele uma palestra que ele tinha encomendado, e a pessoa atrasou e até agora não tinha feito. Ele disse que ele estava com preguiça. Eu, como grande pecador e grande culpado, já vesti a carapuça, porque eu tinha preparado um trabalho sobre preguiça e deixei ele pelo começo, porque sobre preguiça nós não temos muito o que falar. Então foi rápido. Nesse mesmo momento me foi sugerido pelos nossos mentores, logicamente, que a palestra não é sobre preguiça, pelo contrário, é sobre trabalho. O trabalho, sim, dá muito o que nós podemos desenvolver, dá muito campo para que nós possamos conversar a respeito dele. E a preguiça, eu já vou, entendeu? E a preguiça, ela é a chamada indolência. A preguiça, todos nós, por uma certa ocasião, podemos ter preguiça, faz parte do nosso estágio evolutivo. Sócrates, já 400, 500 anos antes de Cristo, ele já nos dizia que não é ocioso apenas aquele que nada faz, mas aquele que poderia melhor usar o seu tempo. Isso é muito pessoal, porque nenhum de nós tem o direito de julgar ou condenar alguém pelo mau uso, pelo suposto mau uso que conceituamos a respeito do seu tempo. Cada um sabe onde empregar, cada um imagina que sabe o que fazer de melhor com o seu tempo. Mas aquele que emprega mal o seu tempo é tido como um ocioso também, porque o trabalho é extremamente saudável e necessário. Dalai Lama nos diz que a indolência, a preguiça, pode ser por vários motivos. Inicialmente por aquele espírito que ainda está adormecido, que ainda não descobriu as belezas, as proezas, a necessidade do trabalho, mas que dentro em breve ele se acordará e fará o seu trabalho, a sua missão que tem a necessidade. Outro motivo é por causa da distração. Pessoas, muitos espíritos ainda que começam um trabalho, mas não conseguem se concentrar ou numa leitura ou no desenvolvimento de alguma coisa que necessita algum esmero maior. E também por aquele, e principalmente por isso, aquele que se acha insuficiente, inadequado, inferior para a realização de um trabalho. É aquele que tem baixa autoestima, aquele que não consegue ainda ter a sua firmeza de propósito, a sua fé necessária para desenvolver o trabalho. E desde logo vamos dizer que o trabalho é tudo aquilo que existe de útil que possamos realizar para nós mesmos, para os outros, para o desenvolvimento do universo, para colaborar no crescimento no crescimento evolutivo de todos nós. Os trabalhadores, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola dos trabalhadores da última hora, o Senhor da vinha paga regiamente todos os seus funcionários, esses trabalhadores, tanto aqueles que trabalharam desde as primeiras horas, trabalharam as 12 horas, como aqueles que trabalharam 9, 6, ou aqueles que trabalharam apenas a última hora. Igualmente são pagos, porque esses últimos que trabalharam bem menos
tempo do que os primeiros, eles não estavam preguiçosos, não estavam na indolência, eles estavam disponíveis, apenas lhe faltou oportunidade do trabalho. Então, todos nós somos remunerados pelo nosso merecimento, por Deus, pela providência divina, desde que tenhamos essa intenção, a boa vontade, a boa intenção em realizarmos quaisquer que seja algum dos tópicos do nosso trabalho. E a preguiça, ela está conceituada dentro do que se chama os 7 pecados capitais, que se contrapõem com as 7 virtudes capitais. E a próxima, vamos falar um pouco sobre esses pecados e essas virtudes, né? Essa é a representação esotérica de todos os chamados pecados capitais. A gula está presente constantemente nas nossas vidas. Não só a gula alimentar, de comer muito, com a gula de beber, álcool, fumo, do tabaco, de toda a gula alimentar, a gula de bebidas alcoólicas, de uso de drogas, tabaco, e também da nossa má prática da língua, falar muito. E a gula se opõe à moderação, à contenção, ao autocontrole. Outro vício, outro pecado capital que nós temos é com a ira. A ira que se opõe à paciência, serenidade, paz espiritual. Uma das virtudes, talvez a principal virtude que nós queremos ter para nós mesmos, de tanto que a ira, a raiva, essas situações se fazem presente na nossa vida diariamente, constantemente, a todos os momentos. E a ira, ela é resultado ainda da nossa selvageria, do nosso palencéfalo, aquela parte do nosso encéfalo, do nosso cérebro, que ainda se reporta à nossa época de espíritos ainda muito mais na infantilidade, que competiam com os animais, competiam com os selvagens, naquela situação em que quando o homem estava ameaçado, o homem selvagem estava ameaçado, ele partia ou para a luta ou para a fuga, com a descarga adrenérgica que ele tinha no seu corpo. Na agenda cristã, Chico Xavier nos coloca a seguinte mensagem: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis, provavelmente de dor, está diante de milênios sem fim, provavelmente de sofrimento. Então evite a impaciência, porque tudo passa, tudo acontece no momento exato, no momento certo, tudo tem um bom fim. Diz que se as coisas não estavam bem ainda é porque não chegaram ao fim, porque no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque está no meio, está no caminho. A avareza, ganância, que se opõe à gentileza, à distribuição, ao desprendimento, à largueza de espírito, representado pelo nosso querido Patinhas. A soberba, o orgulho, que se opõe à humildade, à simplicidade. Todos nós temos sempre essa vontade de querermos estar melhor, mais bonitos, mais bem aparentados. Isso faz parte também da nossa vida. A luxúria, a vaidade, que se opõe à simplicidade, que se opõe à modéstia. E a vaidade talvez seja o único desses vícios que nós vamos levar
talvez para a eternidade. Existe uma historinha, uma anedota, que ilustra bem o que é a vaidade. É a história de Santo Antônio do Egito. Antônio do Egito nasceu em família abastada, muito rica, com todas as posses. Por volta dos 20 anos conheceu o Evangelho de Jesus, conheceu Deus e se apaixonou por isso e teve um objetivo na vida, que era se tornar um santo. Largou tudo que tinha, largou todas as suas riquezas e foi para o deserto. Viveu no deserto, comendo daquilo que podia, daquilo que conseguia, bebendo aquilo que poderia beber. Ele foi para o deserto a fim de que ele se consertasse, de que se ele melhorasse, que ele acabasse com todas as imperfeições que ele tinha. Mas foi junto com ele o diabo. O diabo foi e vivia tentando ele, tentava ele de tudo quanto é jeito. Mostrava tudo quanto é tipo de prato maravilhoso para comer, bolo de chocolate, frango assado, macarrão com brachola. Mostrava, abusava da sensualidade do pobre Antônio, mostrava mulheres maravilhosas, siliconizadas. Dava presentes. Uma certa vez ele deu a camisa do Corinthians autografada pelo Papa. E Antônio do Egito resistia bravamente. E resistiu até os 100 anos. Quando o diabo então arredou o pé, falou: o cara é fogo, o cara é muito forte, foi embora. E ele se viu livre do diabo, do livro das tentações, e se viu que virou um santo. Ele percebeu: agora sim eu virei um santo. E se orgulhou tanto de ter virado esse santo, que a vaidade voltou. A vaidade, então, para a gente ilustrar, a vaidade nunca está fora de nós. Nós sempre temos alguma coisa de vaidade, pequenininha, grau 1, ou bastante, grau 4. Sempre temos alguma coisa de vaidade, faz parte do nosso próprio espírito egoísta. A outra, a sétima, não que seja em ordem, a sétima é a inveja. A inveja se opõe à caridade, se opõe àquele sentimento de desejar o bem para que a pessoa cresça, melhore, etc. E a inveja desses todos pecados, vícios capitais, é o único vício de qual nós temos vergonha, de qual nós não contamos para ninguém que sentimos inveja, porque a inveja supõe a nossa declaração de inferioridade, de fracasso, e nós, pela nossa vaidade e egoísmo, nós não estamos nunca dispostos a confessar que somos tão inferiores assim, a ponto de dizer que sente inveja. E a inveja está muito perto de nós, está muito mais perto do que nós imaginamos. E a inveja é um sentimento muito ruim, embora esteja muito perto. Nós temos inveja dos nossos primos, nossos irmãos, nossos vizinhos. Um vizinho compra alguma coisa diferente, alguma coisa mais bonita, nós ficamos sabendo, e sempre bate aquele pontinho: eu também queria ter aquilo. E a inveja, além de querer o que o outro tem, ela vai além, ela quer que o outro não tenha. A inveja real é essa: eu quero que o outro não tenha, eu quero ter mais, mesmo que não tenha nada, mas que eu tenha um centavo, eu quero que o outro não tenha absolutamente nada. A inveja, então, diferentemente da gula, que eu posso dizer que eu gosto de comer bastante, eu como bastante no fim de semana, depois eu bebo bastante, mostrando toda a nossa gula, e depois que eu como e bebo bastante, eu vou dormir, e durmo durante horas e horas e horas, exaltando a nossa preguiça, exaltando a nossa ira. Fala comigo: eu não levo desaforo para casa. É olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, lesão por lesão, golpe por golpe, vida por vida. É a lei de Italião, capítulo do Êxodo, livro do Êxodo. Então a inveja, nós convivemos com ela, nós convivemos com todos, porém a inveja é
aquele sentimento, esse vício que nós não confessamos a ninguém. Jesus, nosso guia e modelo, sofreu as tentações, sofreu a tentação de egoísmo, da vaidade e do orgulho. Vamos ver como é que ele passou por isso? Jesus, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, foi levado pelo Espírito para o deserto, onde jejuou durante 40 dias e 40 noites. E após isso, ele teve fome. Então Jesus foi levado para ser posto à prova pelo chamado adversário, pelo antagonista, e passou fome durante todo esse tempo. E o antagonista lhe coloca a seguinte proposição: se és realmente filho de Deus, dize que as pedras se transformem em pães. Transforma essas pedras em pães para matar sua fome. Mas Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. Nós sabemos, através principalmente do livro dos Espíritos, no capítulo do mundo espírita, que os espíritos, principalmente os espíritos superiores, não têm alimentação a não ser uma alimentação fluídica. Não existe comida no mundo espiritual, na erraticidade. E o adversário estava fazendo uma proposição a Jesus para que ele deixasse de ser esse espírito elevado, governador do nosso planeta, para que voltasse a ser um pobre mortal que tem a necessidade de um corpo físico, material, porque quem se alimenta de pães é quem tem um corpo físico ainda, encarnado. Mas Jesus não caiu nessa. Ele disse: não só de pão viverá o homem. Seria um retrocesso para Jesus, seria uma volta ao nosso nível evolucionário, nosso nível de evolução do egoísmo, daquele que quer só cuidar do seu próprio corpo. Depois, o adversário leva para os píncaros de uma torre, ao alto de uma torre, ao alto de uma formação, do morro. Ele coloca a seguinte proposição: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará, e eles te sustentarão em tuas mãos. Logicamente, Jesus teria toda a qualidade e recurso para executar essa ordem, mas ele não o fez, porque é vaidoso aquele que mostra seus dotes, é vaidoso aquele que mostra a sua capacidade. E seria realmente de parte de Jesus convocar todos os seus anjos, que o Filho de Deus, vamos dizer, teria direito a isso, para que o sustentassem, que não deixasse cair, não deixasse que mal algum fizesse no seu corpo físico. Mas ele não fez isso. Ele resistiu também à vaidade e ao orgulho. Então o adversário o levou a todos os reinos do mundo e lhes mostrou o apreço deles. Ele disse: tudo isso será seu se me adorares, se submeteres a minhas ordens, a minha vontade, em vez de se submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus. Queria então que Jesus trocasse de chefe, trocasse de orientador, porque ele teria todos esses reinos à sua disposição, que ele poderia fazer e desfazer tudo o que quisesse. Mas Jesus também, mais uma vez, não caiu nessa história. No livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, as leis naturais, existe também a lei do trabalho. E a lei do trabalho nos diz isso, que toda ocupação útil é trabalho. De tudo que nós ocupemos para a prática do bem, resulta em trabalho. E Deus agradece, porque é nossa função, é nossa missão. É isso que nós temos
necessidade de fazer. É isso que nos eleva, é isso que nos faz evoluir. Todos nós, por mais simples, humildes e inferiores que possamos nos achar, todos nós temos uma utilidade, todos nós temos um dever, todos nós temos essa missão para cumprir. Chico Xavier novamente nos diz que existe uma tal lei de afinidade, uma lei de afinidade que, entre outras suposições, nos diz o seguinte, que quando o servidor está pronto, quando nós estamos com a nossa boa intenção, boa vontade em executar, em mostrar trabalho, o serviço aparece. O serviço sempre está lá, esperando, está lá à espera de que possa um servidor preparado para executá-lo. E continua assim, a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então nós estamos fadados realmente ao trabalho. Aqueles espíritos ainda adormecidos, que Dalai Lama se refere, um dia acordarão e verão que há necessidade para arregaçar as mangas e ir ao trabalho. No Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele coloca um paralelo, uma suposição de como seria o tal chamado céu, à direita do Pai, de como seria essa vida dos anjos, dos santos, em que as religiões pregam, como seria esse contato com Deus. E ele diz que isso seria uma imagem, mais ou menos dessa natureza, de uma inutilidade eterna, da beatitude, da simples beatitude, simplesmente contemplativa, de estar ao lado de Deus, adorando Deus, sem fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atividade. Seria uma inutilidade eterna. Por quê? Porque não existe trabalho, não existe a prática do bem. Apenas nós chegaríamos à perfeição espiritual, perfeição moral, ficaria por isso mesmo, com um simples mérito pessoal de cada um, sem a menor possibilidade de dar nada para alguém, de favorecer o progresso de outros povos, de outras criaturas. E ele continua dizendo que essas figuras que as igrejas reportam de anjos e santos juntos com Deus, seria de uma fastidiosa monotonia dessas figuras simplesmente angelicais que mais transparecem no tédio que a felicidade. Ou seja, o trabalho é mais ou menos então sinônimo de felicidade. É o que nos reportam os espíritos evoluídos que orientaram Kardec na confecção dos livros. Ao contrário então do que prega a doutrina espírita, de que esses santos, anjos, arcanjos, querubins, são ministros de Deus, responsáveis pela fiscalização, responsáveis pela execução das ordens de Deus, da providência divina, responsáveis por tudo que Deus emana do seu amor em nossa direção. Então esses anjos santos, que são os ministros de Deus, nos diz que a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ou seja, a dor, o sofrimento, as angústias, as adversidades são próprias do nosso estágio evolutivo. E dor e sofrimento é muito relativo, porque dor e sofrimento para um pode não significar a intensidade que significa para outro. Uma dor de dente, uma perna quebrada, são diferentes os conceitos, mas talvez para uma pessoa seria a mesma coisa, um espírito mais evoluído. Esses espíritos mais evoluídos são conceituados como hábeis, têm habilidade maior para lidar com as coisas, com as adversidades do dia a dia, de tal forma que então nós podemos simplificar que dor, sofrimento, adversidade, angústia, infelicidade, isso não existe. Se existe o modo de nós conseguirmos encarar essas situações de um modo positivo,
que faz bem para o nosso espírito, que faz bem para a nossa elevação e evolução moral. Nosso Lar é um livro que todos nós já lemos, relemos várias vezes e entendemos. O Nosso Lar é uma psicografia de Chico Xavier com André Luiz, que reporta a colônia espiritual chamada Nosso Lar, responsável pelo resgate moral, espiritual, físico dessas almas, desses espíritos sofredores que permanecem em sofrimento, e que os trabalhadores, esses espíritos abnegados dessa colônia chamada Nosso Lar, os resgata, leva para a colônia para tratá-los, para recuperá-los. E conta a história de André Luiz. André Luiz mesmo reporta a sua história, em que desde a sua desencarnação no Brasil, no Rio de Janeiro, ele era um médico muito bem conceituado e que desencarnou por câncer de intestino associado a sífilis, tendo na espiritualidade a associação como um suicida involuntário, que é aquele que abusa do seu corpo físico sem saber com certeza que está prejudicando, ou às vezes sabendo, voluntariamente ou involuntariamente, mas que lesa o corpo de várias maneiras, de tal forma que está cometendo um suicídio lento, suicídio involuntário, mas deliberado, embora lentamente. E André Luiz, ele descreve toda a sua passagem, toda a sua recuperação, toda a sua trajetória dentro da colônia Nosso Lar, e ele se recupera até que chega um belo dia em que ele pretende trabalhar. Ele pretende trabalhar como médico, mas ele não pode trabalhar como médico, embora tenha sido uma figura de respeito na sociedade médica da sua época. Ele não pode trabalhar porque na espiritualidade as coisas são muito diferentes, as técnicas, os recursos terapêuticos são muito diferentes. Ele percebe logo isso como pessoa inteligente que é, espírito inteligente que é. E ele é orientado então a procurar trabalho com o ministro do Auxílio, Clarencio. Ele vai até o ministro do Auxílio, Clarencio, para ser atendido, para pedir trabalho, juntamente com uma outra senhora. Eles eram atendidos aos pares. Clarencio atendia as pessoas aos pares para dar seus conselhos, suas orientações, porque sabia que uma orientação que serve para um serve para outro. De tão ávido que nós somos de conhecimento, de orientações, de conselhos, necessitados que somos. E ele vai junto com a mulher, e a mulher fala primeiro. A mulher já chega para Clarencio chorando, já em prantos, desesperada, pedindo a Clarencio recursos para que possa proteger seus 2 filhos encarnados ainda nesse planeta, que estão passando por situações de dores, de dificuldades, de sofrimento. Ela lhe pede isso, os recursos necessários para que ele possa proteger seus 2 filhos, que está realmente desesperado. Clarencio lhe pergunta: quantas horas bônus a senhora carrega consigo? Hora bônus é a hora de trabalho involuntário, espontâneo, dedicado ao trabalho para a colônia do Nosso Lar. E ela responde: 304 horas. Ele lhe diz admirado: a senhora está aqui há 6 anos e só deu 304 horas de trabalho voluntário, espontâneo à colônia? Se fosse 304 horas, são 3 meses seguidos, ou quase 3 meses seguidos. Era para ter dado muito mais. E ele então lhe diz:
carinhosamente, fraternalmente. Só no espírito de humildade e trabalho é possível proteger alguém. Humildade contrariando com o orgulho, que é o oposto do orgulho, e o trabalho, que é a oposição da preguiça. Então ele continua lhe dizendo: eu a coloquei, Clarencio falando, eu a coloquei inicialmente na atividade da turma da vigilância. E ela refuta: mas lá era uma luta incessante contra entidades malfazejas, não se sentia bem, não se deu bem ali. Ela não teve trabalho, faltou preguiça, faltou trabalho, sobrou preguiça. Tá bem, mas depois eu coloquei a senhora junto com os irmãos da suportação, e ela lhe diz novamente: ali não deu certo, são pessoas imundas, ouvia palavrões, indecências, muita miséria, muita coisa ruim, não me dei bem ali. Ou seja, faltou orgulho. Quer dizer, sobrou orgulho, né? Faltou humildade. Faltou humildade em poder trabalhar junto com aqueles supostamente inferiores, para que pudesse, através do seu trabalho no exemplo, modificar essas mentes. Clarencio continua: eu a coloquei na enfermagem dos perturbados. Vocês reparem que é tudo muito semelhante ao que temos aqui na Terra. Nós somos uma turma, principalmente de perturbados, psicologicamente. Nós somos todos isso. Nós somos todos, sem exceção, uns mais, outros menos. E cada um tem que se conhecer para saber onde que está os nossos erros psicológicos, os nossos erros, não só os físicos, eles são mais fáceis de serem projetados. Mas ela foi colocada na enfermagem dos perturbados. E lhe diz: Clarencio, assombrou-me a multidão de almas desviadas, assim como aqui também. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos mudar. Nosso espírito é o mesmo, não mudou nada. Se estava ruim, vai ruim. É por isso que Deus nos dá toda essa oportunidade reencarnatória, para que possamos realmente nos melhorar enquanto estamos aqui. Que Deus tem sempre nos dado, dia após dia, oportunidade de resgatarmos esses débitos kármicos. Então assombrou-me a multidão de almas desviadas para o mal, como nós também. Não vamos dizer que nós não estamos fazendo parte da coletividade. Se existem muitas almas no mal, é porque o bem ainda está perdendo. E nós que supostamente somos do bem, temos então que nos arregaçar as mangas mais arregaçadas ainda, e trabalhar na construção do universo. Enfim, ele diz que ela foi para os campos de repouso. Então, já que não queria o trabalho, foi para os campos de repouso. Mas mesmo assim, nos campos de repouso, ela não teve boa saída, não teve uma boa estada. Eram experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Mas uma vez faltou humildade. Faltou humildade em reconhecer que estava numa posição que deveria obediência, deveria respeito a esses tais chefes, deveria realmente mostrar seu trabalho, deveria mostrar o seu valor. E Clarencio continua lhes dizendo assim: para que possamos ajudar alguém, influir positivamente para alguém, existe uma equipe de correntes de cooperadores e auxiliares, para que possamos fazer isso, porque sozinhos nós não fazemos absolutamente nada. Sozinhos não somos ninguém. Existe essa corrente, que eu imagino que seja mais ou menos uma corrente feita da seguinte maneira: Deus, nosso Pai Criador, infinitamente bom, justo, misericordioso, Jesus Cristo, nosso guia e modelo,
ministros da espiritualidade, os santos, anjos, arcanjos, querubins, responsáveis pela fiscalização e execução dos desígnios e da providência divina, os espíritos superiores que dão os nossos esclarecimentos, que nos ensinam, depois os nossos guias, mentores espirituais, que todos os dias, a todo momento nos intuem positivamente para que possamos nos alçar nas práticas das atividades diárias. E por fim, figuras imprescindíveis, necessárias à execução de todo esse trabalho divino, que somos nós, corpos físicos, materiais, imprescindíveis e necessários à execução dos trabalhos. Quer seja o trabalho de proteção que a mulher queria, quer seja o trabalho de orientação, trabalho material, trabalho físico, qualquer que seja esse tipo de trabalho, desde que seja útil e para a prática do bem. Provérbios nos traz que a preguiça nos faz cair em sono profundo e a alma indolente padecerá fome. Ou seja, quem tem preguiça tem fome. E a conclusão grosseira, mas é mais ou menos isso. Então quer dizer que o trabalho é necessário para a sustentação do nosso corpo físico. E o trabalho como expiação na Gênese. O trabalho depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos com essa orientação de que no suor do teu rosto comerás o pão. Agora sim vai precisar trabalhar, porque antes não precisava, mas agora vai. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porque és pó, e és pó, e em pó te tornarás. Então o homem, desde os seus primórdios, desde que o homem, na sua época de selvageria, disputava com os animais selvagens a terra, as cabanas, as grutas, a proteção, o alimento, o homem logicamente tem trabalhado. E naquela época ele não conseguia disputar corpo a corpo com os animais. Então o homem, pelo diferencial da inteligência, ele pôde sobreviver. Senão provavelmente não sobreviveria, muito mais fraco que os animais, na mesma selva, vamos dizer assim. E o homem vem então nesse trabalho obrigatório para manter a sua casa antiga, na selvageria ainda, a sua caverna, manter a sua família, manter a criação, o sustento, a posteridade, a criação de filhos para manter a espécie. E o homem vem então trabalhando dessa maneira, e através da sua inteligência ele foi angariando recursos. Ele inventou a lança, a flecha, o tacape, arco, inventou a alavanca. Mais tarde descobriu o fogo, inventou a roda, que facilitaram muito o seu trabalho, e pôde dessa maneira se superar e se suplantar em cima dos animais selvagens que não têm esse livre-arbítrio e essa inteligência. E o homem foi num crescente, até que mais tarde ele vê que os animais podem ser seus auxiliares na agricultura, na pecuária, em todos os tipos de trabalho que ele possa executar. Mais tarde o homem, ainda ambicionando mais coisas, inventa a moeda. A moeda, o comércio, a indústria. E através da moeda o homem percebe que ele pode ter mais poder, tendo mais dinheiro, ele pode ter mais poder, e tendo poder ele pode coagir e constranger outras pessoas para que possam desempenhar funções para ele, para que ele possa realmente desenvolver todos esses vícios, todos esses pecados capitais relatados. O homem então chega a uma situação de estresse. Daí que aparece o estresse, quando ele descobre que pode ter poder, pode ter mais dinheiro, mais recursos financeiros. Vem o estresse, e a partir daí é o que nós estamos vivendo.
Mas há uma situação ainda em que o homem ou descobriu ou vai descobrir dentro em breve, que é o trabalho divino. O trabalho divino é aquilo em que o homem pode trabalhar mais feliz, sem estresse, colocando o amor no trabalho. Colocando o amor, ele vai dar, consequentemente, oportunidade a muitos outros trabalharem também assim como ele, ganharem sua própria vida, ganharem seu próprio pão, ganharem sua própria escalada evolutiva. Muito obrigado a todos. Emmanuel nos diz o seguinte: não amaldiçoes o dinheiro, porque ele é apenas instrumento passivo nas tuas mãos.